Presidente, o senhor diria à família dele e aos eleitores dele nesse momento? Olha, eu falei com a Renata, porque eu viajei muitas vezes com Renata, Marisa e Eduardo. A gente se encontrou muitas vezes em Pernambuco, em Brasília. E eu disse para Renata, Renata, não há palavras. Na verdade, não há palavras para a gente tentar confortar alguém que perdeu um ente querido da forma que a Renata perdeu. Quem conhece a Renata sabe como ela era ligada ao Eduardo, como é que os dois viviam, o carinho pelos filhos, o apego à família, era uma coisa muito familiar mesmo. E eu falei para a Renata, olha, a única coisa que eu posso te dizer, Renata, é que, sabe, tenha fé, acredite em Deus, você tem que se agarrar em alguma coisa. E ela tem 5 filhos, tem um caçulinha, sabe, de 7 meses, que ela tem que se agarrar a ele. E eu acho que ele é, na verdade, a força motora que vai fazer a Renata sentir prazer pela vida, batalhar para ver esse menino crescer da forma que o Eduardo queria. A família do Eduardo e da Renata conviviam muito, era uma coisa muito familiar. E nessas alturas a gente só tem que dizer o seguinte, gente, olha, por mais difícil que seja, a gente tem que dizer que a vida continua, nós precisamos, sabe, batalhar, continuar trabalhando. E eu acho que o que a gente pode fazer pelo Eduardo é ter o seu comportamento e a sua vida política como exemplo. Sabe, eu vivi com o Eduardo bons e maus momentos. Sabe, desde que o Miguel Arraes me apoiou em 89, depois quando o Miguel Arraes foi governador, depois quando a situação não estava boa, que a gente estava numa situação difícil, o Eduardo foi um companheiro de todas as horas. Ele foi ministro na hora que eu precisei que ele fosse ministro, ele votou para a Câmara na hora que eu precisei que ele votasse para a Câmara. E o Eduardo, ele, junto comigo e junto com o Humberto Costa, ele patrocinou talvez o maior gesto, sabe, de decência política que o mundo já viu. Ou seja, o Eduardo Campos foi candidato a governador em 2006 pelo PSB, o Humberto foi pelo PT, eu era candidato a presidente, eu subia com os dois no palanque, com a torcida do PSB, a torcida do PT, cada um com as suas bandeiras, ninguém vaiava ninguém, todo mundo ouvia o Humberto, todo mundo ouvia o Eduardo, e eu dizia, olha, aqui nós somos um grupo de companheiros, estamos disputando, sabe, para ver quem chega em primeiro lugar, e aquele que chegar em primeiro lugar, nós vamos trabalhar e vamos eleger. E foi assim que aconteceu, fizemos a campanha inteira, sabe, num gesto de grandeza do Eduardo, porque ele poderia ter se recusado, ou num gesto do Humberto, que poderia ter se recusado. Então os dois promoveram, junto comigo, talvez o maior gesto de decência política que esse país já viu. 2 adversários, disputando a mesma vaga, subindo junto no mesmo palanque, e os eleitores dos dois respeitavam o discurso de cada um, e depois cada um, no outro dia, ia trabalhar para o seu candidato. Ou seja, eu tentei repetir isso em outros lugares, não é possível, não é fácil, porque precisa ter grandeza. E o companheiro Eduardo teve essa grandeza.